Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta semana nós leremos alguns trechos da profecia de Oséias, que é um profeta muito interessante. Ele viveu durante o reinado que vai de Acás a Ezequias, no Reino Sul, e no Reino Norte, o reinado de Jeroboão II. Era um período de grande prosperidade em Israel. Mas, juntamente com aquele sucesso exterior, estava se introduzindo cada vez com maior tolerância a idolatria. Justamente um período anterior era o período em que o rei Acabe havia introduzido, junto com a sua mulher Jezabel, o culto de Baal em Israel de uma maneira muito forte. E aquilo, de alguma maneira, teimava em reaparecer. Os sacerdotes em Israel não estavam conseguindo banir a idolatria do meio do povo. Então, o profeta Oséias, que pertencia ao Reino Sul, ele como que encarna os sentimentos de Deus, por assim dizer. Ele encarna como que a rejeição do próprio Deus, a rejeição que Deus sofre por parte de Israel. Israel havia sido escolhida por Deus, havia sido tirada do Egito, havia sido colocada em sua terra. Depois de tantos anos, de tantas guerras, de tantas lutas, havia sido constituída de uma maneira sólida, apesar da divisão dos reinos depois da morte de Salomão, ainda conseguia manter-se em pé e, ao invés de se voltar para o Senhor, voltava-se para Baal. Então, o profeta Oséias, representando este sentimento de traição, como profeta que encarna a sua profecia, casa-se com uma prostituta, Gomer. E ele se apaixona por Gomer. E ela tem 3 filhos do profeta. E mesmo assim continua se prostituindo e o trai
e vai com outros homens, e o profeta entra neste sentimento de rejeição, de amor incorrespondido, até que ele manda aos filhos para que a expulsem e depois a manda voltar novamente. E justamente nesse intervalo em que ela é expulsa, em que ele resolve chamá-la de novo, aparece esse trecho que nós ouvimos. Eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. E ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Deus chama o seu povo para o lugar deserto, para o lugar da solidão, aonde Ele quer falar-lhe ao coração. É aqui que nós ouvimos a reverberação destas palavras de Deus a Oséias, no convite amoroso que Jesus nos faz no Evangelho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto. E o Pai que te vê no lugar secreto te recompensará no secreto. Entra neste lugar de intimidade, aonde eu te sararei dos teus adultérios, das tuas idolatrias, dos desvios da tua espiritualidade, das corrupções pelas quais você passou ao longo da sua vida, desviando-se de mim para servir a outros deuses. Hoje estes deuses não se chamam mais Baais ou Baalim. Esses deuses se chamam tantas coisas, porque nós deixamos de servir a Deus para servir ao nosso próprio conforto, à nossa própria segurança, à nossa própria prosperidade, à nossa própria fama, ao nosso próprio prazer, ao nosso próprio ego, aos nossos interesses, às nossas vaidades, aos nossos medos. Nós deixamos de dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dobramos os nossos joelhos diante de tantas coisas. Qual é o ídolo diante do qual você está prostrado? Este é o teu Baal. O teu Baal não é a quem você chama de Baal. O teu Baal é aquele diante do qual você se prostra e que não é o Senhor Deus. O teu Baal pode ser uma ideologia. O teu Baal pode ser as notícias que aparecem na televisão. O teu Baal pode ser o medo que te faz recuar e que te faz desistir e que te faz voltar atrás. Qual é o teu Baal? O que ele está dizendo é: eu vou te libertar dos teus amantes, seduzindo-te no lugar secreto. É ali que eu vou te sustentar e te dar a minha palavra diretamente ao teu coração. E neste dia, tu me chamarás meu marido, e não chamarás mais o meu Baal. Que impressionante isso. Nós entrarmos na aliança com o Senhor. Nós termos com o Senhor um relacionamento de intimidade.
em que nós nos desposamos e nós nos tornamos um só com Ele. Assim como o marido diz à mulher no início da Bíblia, Adão diz a Eva: osso dos meus ossos, carne da minha carne, tu serás chamada Eva porque fostes tirada, tu serás chamada mulher porque fostes tirada do homem. O que ele está dizendo é: tu serás chamada igreja porque fostes tirada de Cristo, porque fostes tirada de mim, porque eu forjei teu caráter no lugar secreto. Eu te dei uma identidade. E porque você descobriu quem eu sou, você também descobriu quem tu és. Lá, neste espaço de intimidade no qual tu és para mim e eu sou para ti, eu te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e as práticas da misericórdia. As sanções da justiça, porque em Jesus toda a justiça se cumpriu. Os nossos pecados foram castigados nele. E nele nós somos justificados. E conforme as práticas da misericórdia, porque apesar de não merecermos, apesar de nós nos termos prostituído tantas vezes com tantas idolatrias, nos braços de tantos Baalim, ele tem misericórdia de nós. Ele nos chama para si. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Conhecê-lo. Por causa da fidelidade que ele tem para conosco. Conhecê-lo. Saber quem ele é. Nestes dias o Senhor quer se mostrar como o teu Deus. Ele quer que você descubra que você tem um Deus e que ele é mais poderoso do que qualquer coisa que existe por aí. Que ele é vivo e que ele é, acima de tudo aquilo que possa momentaneamente ser. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. O seu trono é estável, é mais firme do que os céus. E nele nós podemos ter confiança, porque ele é fiel. Ora, hoje, assim como o profeta Oséias aprendeu a amar de graça uma mulher que não nos merecia, que não o merecia, o que Deus está nos dizendo é que apesar de nós não o merecermos, Ele escolheu nos amar de graça. Por pura misericórdia, por pura bondade. Será que nós não precisamos levar mais a sério este chamado e deixarmos com que Ele nos trate, com que Ele nos transforme? Peçamos ao Senhor que nós, ao invés de nos aprofundarmos em nossas idolatrias, em nossos adultérios espirituais, na vergonha dos nossos pecados, nós possamos hoje sair desta posição e entrarmos pela porta do esposo, porque só Ele é o esposo da igreja e é Ele que nos chama para que, entregues ao seu amor, nós possamos viver completamente na dependência dos seus braços.